Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá resolver os exercícios de aula dessa parte de porcentagem, que são as aulas 11 e 12, né? Da apostila 2, está na página 8 da matemática A, tudo bem? Vocês devem ter assistido a aula de teoria, né? Então vamos lá fazer uns exercícios para a gente treinar esses probleminhas que envolvem porcentagem. Bom, no primeiro exercício da Unifesp, né, vamos ver o que ele está pedindo para a gente. Ele fala o seguinte, ó, os resultados apresentados no infográfico foram obtidos a partir de um levantamento informal com 1.840 adultos, dos quais 210 eram mulheres que nunca haviam navegado na internet e 130 eram homens que também nunca haviam navegado na internet, certo? E os demais pesquisados navegam na internet, beleza? Então vamos lá, dissecando o enunciado. De 1.840 adultos, 210 eram mulheres que nunca tinham navegado e 130 homens que nunca tinham navegado. O que restou dessa soma entre os dois é o que já navegaram. Tudo bem? Beleza? Tá. Então, ó, tá vendo aqui esse infograma também? É legal a gente dar uma olhada. Olha o que ele fala. 80% dos adultos que navegam na internet já pesquisaram informações médicas lá. Tudo bem? Só que o que significa isso? Do total de quem pesquisou na internet já uma vez na vida, 80% pesquisaram sobre isso, tudo bem? Aí desses 80%, 64% são mulheres, desses 80% que pesquisaram na internet, 36% são homens, tudo bem? E 80%, 43% desses 80% que já pesquisaram possui apenas diploma do ensino fundamental ou equivalente, tudo bem? Então, tanto essa porcentagem de 64, 36 e 43 são referentes a essas pessoas que já navegaram na internet alguma vez, tudo bem? Beleza? Então vamos lá dar uma olhada na resolução. Então, depois de ter dado toda aquela dissecada no enunciado, vamos lá ver o que ele perguntou para a gente. Ó, dos 1.840 adultos, quantos nunca pesquisaram informações médicas na internet? Tudo bem? Então, primeira coisa, quem que nunca pesquisou coisa médicas na internet? Primeiro, os que nunca fizeram nem pesquisa na internet. Quem que são esses? Ó, então, o total de adultos que haviam navegado que nunca haviam navegado na internet é o 210 das mulheres e 130 dos homens. Dá um total de 340 pessoas que nem navegaram na internet. Então, isso vai entrar na nossa soma final, tudo bem? Beleza. Bom, desse total de pessoas que tinha, tirando as 340 que nunca acessaram a internet, sobram 1.500 pessoas, que são aquelas que realmente fizeram pesquisa na internet. Tudo bem? Desses 1.500 pessoas que fizeram pesquisa na internet, que mexeram na internet, vamos dizer assim, 80% desses 1.500 pesquisaram sobre coisas médicas. Então, 80% de 1.500, 0,8 D vezes 1.500, ou seja, 1.200 pessoas dessas 1.500 já procuraram informações médicas na internet. Tudo bem? Agora pensa comigo, se 80% pesquisou desses 1.500 coisas de médicas na internet, significa que 20% dessas pessoas que acessaram a internet não pesquisaram sobre coisas médicas. E 20% de 1.500 dá 300 pessoas, beleza? Tranquilo? Então, ou seja, o total de pessoas que nunca viram informações médicas na internet, quanto que é? Os 210 das mulheres que nem acessaram a internet, 130 dos homens que nem acessaram a internet e mais 300 que, apesar de ter acessado a internet, não foram pesquisar sobre coisas médicas. Somando isso tudo, dá um total de 640. Ou seja, então a resposta são 640 adultos. Tranquilo? Boa, vamos lá então. No B, ó. Ele pergunta o seguinte: do grupo das pessoas que navegam na internet e já fizeram pesquisa de informações médicas nesse ambiente, ou seja, aquelas 80% das pessoas lá, sabe-se que 12,5% das mulheres possuem apenas o diploma do ensino fundamental equivalente em sua escolarização. Desse mesmo grupo de pessoas, quantos são os homens que possuem apenas o diploma de ensino fundamental ou equivalente em sua escolarização? Tudo bem isso? Beleza? Então vamos lá ver a resolução. Ó. O total de mulheres que já pesquisaram informações médicas na internet é o quê? 64% de 80% de 1.500. Então, o que é isso? 64% é o total de mulheres que já fizeram a pesquisa, tá? Médicas, e as pesquisas médicas foram feitas por 80% de 1.500 pessoas, tudo bem? Então a gente chega em 64% de 1.200, ou seja, são 768 mulheres que fizeram pesquisas médicas na internet. Então aqui a ideia é a gente achar esse total aí, tudo bem? Beleza, então vamos lá. Desse total
de meninas, né, de mulheres, desculpa, que fizeram pesquisas sobre coisas médicas na internet, ele fala que 12,5% possuem apenas o diploma fundamental. Então, a ideia aqui é a gente calcular quantas mulheres que fizeram essa pesquisa têm o diploma fundamental. Então, é 12,5% de 768, dá 96 mulheres, tudo bem? Então, foram 96 mulheres que fizeram pesquisa médica na internet e tem só o diploma de fundamental, tudo bem? Então, vamos lá. Aí, total de adultos que já pesquisaram informações médicas na internet e possuem apenas diploma do ensino fundamental. São 43%, isso está lá no infograma, tá? De 80% de 1.500, certo? Então, é 43% de 1.200, ou seja, 516 adultos, tudo bem? Então, já tiveram são 516 adultos que já pesquisaram na internet sobre informações médicas e tem só o ensino fundamental, tudo bem? De escolarização. Tranquilo isso? Beleza? Então, respondendo a pergunta dele, o total de homens que já pesquisaram informações médicas na internet e possuem apenas diploma do ensino fundamental é o quê? O total que já fizeram essa pesquisa, menos a quantidade de mulheres que fez essa pesquisa, tudo bem? Que sobra, então, 420 homens. Tranquilo? Deu para entender? Boa! Então, vamos lá para o próximo exercício. Bom, nesse exercício aqui ele fala o seguinte, ó, no início do ano passado, Pedro investiu R$100 mil em ações de uma empresa multinacional e até o final daquele ano eles sofreram uma queda de 27,2%. Do início deste ano até hoje, essas ações aumentaram 30%. Então ele quer que você calcule. Vamos lá, no item A. O quanto foi a perda de Pedro no ano passado em milhares de reais. Beleza? Isso? Tranquilo? Então tá. Bom, ele tinha R$100 mil, então essa é a base de cálculo, beleza? Como ele perdeu 27,2% de 100 mil, é 27,2 sobre 100 vezes 100 mil, dá 27,2 mil reais. Tudo bem? Beleza? Então a resposta aqui desse item A, de certa forma até simples, mas era basicamente calcular a porcentagem da perda. Então são a porcentagem do valor, né, da perda, que dá um valor de 27,2 mil reais, tranquilo? Vamos ver no item B, ó. O ganho de Pedro do início deste ano até hoje em milhares de reais, tudo bem? Bom, com a perda, ele deixou de ganhar 27,2 mil, certo? Então, na verdade, depois ele não tinha mais 100 mil, ele tem 100 mil menos esses 27,2. Então, ou seja, o montante dele passou a 72,8 mil reais. Então, essa é agora a base de cálculo que a gente vai usar para saber o ganho dele, tudo bem? Quando chegou aqui nessa segunda situação, ele teve um ganho de 30% mais do que ele tinha depois da perda, certo? Então, 30% de 72,8 mil. Isso vai dar 21,84 mil reais. Tranquilo? Lembra que 30% de 72,8 seria fazer 30 sobre 100 vezes 72,8. Tranquilo? Beleza até aí? Então, vamos lá para o C. Com que taxa percentual as ações deveriam aumentar este ano para neutralizar a perda do ano passado? Tudo bem? Ou seja, você observa que quando ele tinha 100 mil reais, ele perdeu 27,2. Aí ele foi para 72. Daí ele ganhou 30%, ele ganhou mais 21 mil, certo? Só que vocês concordam que esse 21 mil não faz voltar os 100 mil reais que ele tinha antes? Essa é a ideia do exercício C. Ele está perguntando quanto que teria que ser esse ganho aqui, a porcentagem de ganho, em cima desse valor, para que volte a ser 100 mil reais. Tudo bem? Então, a base de cálculo de novo é o 72,8, beleza? E aí, ele teria que ter, concorda, um ganho de 27,2 mil para conseguir voltar aos 100 mil, beleza? E quanto que isso significa em porcentagem? Então, vamos transformar em porcentagem. Ó, esse número dividido por esse na base 100, então, vezes 100, beleza? Então, dá 37,36%, beleza? Essa seria, então, a porcentagem que teria que ter de aumento, né, das ações dele para que volte aos 100 mil reais. Lembrando que é o que eu falei para vocês, né, principalmente nesse exercício aqui, gente, esse não é o único jeito de fazer, tudo bem? Você pode tentar fazer de outros jeitos que vai dar na mesma, tá? Fazendo regra de 3, alguma coisa, ou usando a definição, por exemplo, para transformar essa fração aqui em porcentagem, conforme a gente falou na aula teórica, beleza? Isso é o de menos, tranquilo? Mas basicamente, né, a gente colocar o quanto que tem que aumentar do total do valor, essa fração aqui já nos dá a porcentagem, beleza? Tranquilo? Boa. Então vamos lá para o próximo. Bom, vamos ver esse terceiro aqui, ó. Ele fala, em uma conta de energia elétrica, o tributo ICMS corresponde a 25% do total a pagar, que é esse TP aqui. Sendo então a equação total a pagar é igual ao F mais o ICMS, em que F é a soma dos valores de fornecimento de energia e outros tributos, ele quer que a gente calcule, ó, a porcentagem do ICMS
sobre o F. Então, lembra um pouco até os slides que eu passei no final da aula teórica para vocês, falando sobre o lucro, sobre a venda, custo sobre a venda, enfim. Quando ele fala esse tipo de coisa em porcentagem, basta você fazer o quê? Colocar o ICMS sobre o F, fazer uma fração, né, do valor do ICMS sobre o F, e aí dessa fração você transformar em porcentagem, tudo bem? Então, vamos lá. Para isso, a gente vai usar as informações que o próprio enunciado deu. Primeiro, aqui, ó, a equação que ele forneceu que relaciona o TP, o F e o ICMS, tudo bem? E aí, logo de cara, dá para a gente perceber uma coisa. Ele faz uma relação entre o ICMS e o total a pagar, porque ele fala que o ICMS é 25% do total a pagar. Ou seja, o ICMS, então, é 0,25 desse TP. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui para a formulinha. Então, observa que aqui, ó, o ICMS, na linha de baixo, eu escrevo, então, ele vale 0,25 de TP, né? Ou 25% de TP. Tudo bem? Passando o 0,25 para o outro lado, fica 1 TP menos 0,25 TP, certo? Igual a F. Portanto, eu chego que F é 0,75 de TP. Ou seja, em outras palavras, F corresponde a 75% de TP. Beleza? Tranquilo? Bom, para que serviu tudo isso? Para a gente deixar tanto o ICMS quanto o F em função de TP. Porque na hora que eu colocar, então, o ICMS sobre o F, eu vou conseguir achar minha razão, porque vai cancelar os TPs, tudo bem? Então, vamos ver, ó. Eu vou seguir o que ele falou. Ó. Ele quer saber a porcentagem de ICMS sobre o F. O ICMS, ele já me deu enunciado em função de TP, está escrito aqui, ó, 0,25 TP. E pela formulinha aqui que ele passou para a gente conseguiu achar que o F é 0,75 de TP. Simplificando o TP, eu chego em 0,25 sobre 0,75, isso aqui vai dar 1/3, que é a mesma coisa que 0,3333, que transformando em porcentagem esse 1/3, ou esse 0,333, a gente chega a um total de 33,33%, tudo bem? Então, ou seja, respondendo para o examinador, a gente falaria então que a porcentagem do ICMS sobre o F é de 33,33%, arredondando, beleza? Tranquilo? Boa. Último exercício da aula, ele fala o seguinte, ó, em uma certa turma praticam algum esporte exatamente 3 em cada 4 rapazes. Observe que isso aqui já é uma proporção que vira uma, se a gente quiser, a gente transforma numa porcentagem, concorda? Bom, vamos lá, nós vamos continuar. E também 95% das moças, beleza? Então, 3 em cada 4 rapazes praticam esporte e 95% das moças também, certo? No total, isso representa 80% das pessoas dessa turma, certo? E aí ele quer saber qual que é a porcentagem de moças nessa turma, tranquilo? Então, primeiramente, né, vamos dar uma organizada nesses exercícios como se fosse probleminha, né? Aliás, ele é um probleminha, né? Então, vamos fazer aquela organização de ver os dados, anotar, colocar variável para quantias desconhecidas, etc. Vamos lá. Primeiro, número total de pessoas da sala, não sei, vou chamar de T. O número de moças, eu também não sei, e por acaso é a pergunta denunciada, então eu vou colocar X, tranquilo? Bom, se o total de pessoas é T e o número de moças é X, significa que então os de rapazes é T menos X, beleza? Isso é o que falta para completar o todo, né? Tranquilo? Beleza. Então pensa uma coisa comigo. Se eu pegar 95% das meninas praticam esporte, somar com esses 3/4 ou esses 75% dos rapazes que praticam esporte, ele me falou que isso dá 80% da turma. Tudo bem? Então, basicamente, essa equação aqui montei como? Somando todo mundo que pratica esporte e igualando isso ao quanto que ele me falou que dá o total da sala. Então, o quanto que tem de mulheres que praticam esporte, o quanto que tem de rapazes que praticam esporte na turma, isso dá 80% da turma, beleza? Bom, daqui para baixo a gente dá são processos algébricos, né? Mas como ele perguntou a porcentagem de moças nessa turma, basicamente ele perguntou a moças sobre a turma, qual a taxa de percentual de moças sobre a turma, tudo bem? Então vamos lá, o que a gente vai ter que fazer então? Eu vou fazer a distributiva aqui, né? Então ficou 0,75T menos 0,75X. Eu vou passar esse 0,75T para o outro lado, e 0,95 menos 0,75X deu 0,2X, perfeito? O que eu passei para o outro lado aqui, ó, virou 0,05T. Aí lembra, ele quer a quantidade de mulheres sobre o total. Então, X dividido por T. O que eu fiz, na verdade, aqui? Só passei o T dividindo, certo? E aí vou passar o 0,2 dividindo aqui também. Então, fica X sobre T igual a 5 sobre 20, né? Porque aqui simplificou os zeros aqui, né? Beleza? Aí isso 5 sobre 20 é 25 sobre 100 e é 25%, beleza? Então o total a quantidade de mulheres no total de alunos é de 25%, beleza?
Tá respondido aí, então, a informação do examinador. Então, lembra que quando ele perguntar qual é a porcentagem de moças nessa turma, o que ele espera que você chegue no final? Moças dividido pela turma. Isso vai dar uma fração, você transforma em porcentagem. Se ele te pedisse qual a porcentagem de homens nessa turma, você tem que colocar o valor da quantidade de homens dividido pelo valor da turma inteira. E aí você chegaria na porcentagem que é de homens nessa turma. Deu para entender? Tranquilo, gente? Beleza? Então, qualquer dúvida, procure a gente. Até a próxima aula.